A palavra de Deus nos diz: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o canal João 8,32 e conhecereis a verdade vos libertará. Seja muito bem-vindo. Fique comigo nos próximos minutos e vamos ver a respeito do alívio que o Senhor Jesus tem para nós, para nossas vidas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No templo, no tabernáculo, no templo, tinha o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. O santíssimo lugar era onde a presença de Deus se encontrava. E os homens não tinham acesso a esse lugar, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao santíssimo lugar. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra nos diz que esse véu se rasgou. Então Jesus nos concedeu acesso direto ao Pai, acesso direto a Jesus e ao Espírito Santo. Então nós não precisamos de nenhum intermediador entre nós e Deus, nem santos, nem padres, nem imagens, nem pastores, nem bispos, nem apóstolos, nem profetas, nem ministros, nem monges. Ninguém deve estar entre nós e Deus. Você não precisa, nós não precisamos de ninguém que faça o intermédio entre nós e Deus. Jesus nos deu o livre acesso a Deus. Nós temos o livre acesso para receber o alívio que Jesus nos prometeu. Porém, nós podemos ver, não só hoje, como também nos tempos bíblicos, que haviam barreiras, impedimentos, e às vezes eu até diria pedágios mesmo, ou impedimentos, barreiras, que atrapalham, que tentam se colocar entre nós e Deus, impedindo que recebemos aquilo que o Senhor tem para nós, o alívio para nossas almas, o alívio para nossos problemas, o descanso. Você pode estar pensando que esses problemas são coisas novas, coisas dos últimos tempos, alguns já pensando em igrejas neopentecostais ou alguns corruptos por aí, alguns líderes problemáticos, mas Jesus em seu tempo já lidava com isso. Nós podemos ver também no livro de Mateus, Jesus falando contra os escribas e fariseus no texto que vou colocar a seguir. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Esse é um dos pontos que vemos muito também nos dias de hoje. Muitos líderes colocando um jugo nas costas das pessoas, aqueles que deveriam estar passando a mensagem de Cristo, de que Cristo alivia o jugo, que Jesus tira o peso de nossas costas. Muitos estão trocando por um jugo ainda pior. Apenas falam e não dizem. Como Jesus disse, devemos fazer as coisas corretas, mas não seguir os maus exemplos, porque esses que dizem não o fazem. E Jesus continua, aponta o erro gravíssimo deles. Seguimos no versículo 4 de Mateus 23. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Mais uma vez dizendo que aqueles líderes, aqueles que se diziam os grandes homens da fé naquele tempo, como temos hoje também, nós podemos ver exatamente a mesma situação, que colocam o fardo sobre os homens e Jesus diz, e nem com o dedo querem mover, não ajudam em nada, apenas atrapalham, apenas fazem o peso ser ainda maior. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras
cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelo nome Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Todos nós somos irmãos. Tirando o cabeça, Cristo, o resto é tudo corpo. Não devemos ter entre nós alguns que se julgam maiores, e nem você se julga menor porque não tem um cargo, porque não é reconhecido como um grande pastor, como um apóstolo, como um grande nome do Evangelho. Jesus procura os humildes, Jesus procura aqueles que servem. Quando Jesus perguntou qual era o maior, aquele que estava à mesa ou aqueles que serviam, e os discípulos disseram, os que estão à mesa, né, são os poderosos. E Jesus diz, para mim, os maiores são aqueles que servem. Então tem muitos invertendo as palavras de Cristo, invertendo os valores principais do Evangelho. Esses de que Jesus falava eram os escribas e fariseus. Jesus sempre apertou esse povo porque eles sempre se acharam melhores do que os outros. Hoje nós não temos escribas, não temos fariseus, mas nós temos outras classes. Eu não vou dizer aqui, não vou citar ninguém, muito menos nomes, porque não precisa. Eu creio que você aí já está pensando, já está lembrando de alguém que você viu fazer certas coisas desse tipo. Um líder de uma igreja, um líder de uma religião, grandes homens que estão nas televisões. E aqui nós identificamos alguns que Jesus condenou, que Jesus não aplaudia, que Jesus não tirava o seu chapéu. Jesus condenava estes falsos humildes, falsos mestres, aqueles que gostam de aparecer, aqueles que gostam de colocar o jugo nas costas do outro e nem com a ponta do dedo querem ajudar a mover. Hoje não temos mais os escribas, não temos mais os fariseus, mas temos estes que as práticas são exatamente as mesmas, infelizmente. Mas Jesus é aquele que devemos seguir as suas palavras, é aquele que devemos seguir aquilo que ele tem para nós, que ele nos promete, e devemos ouvir e firmar os nossos pés, firmar o nosso coração e a nossa mente em suas palavras. E muitos desses líderes colocam um jugo ainda maior, dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo, pagar tal coisa, dar um valor, dar mais, dar e dar. Mas se você mesmo assim não receber, a culpa é sua, porque você não teve fé. E eu te pergunto, fé no quê? Fé na barganha? Fé num carnê? Fé numa mandinga evangélica? Em que sua fé está firmada? Em que esses homens buscam firmar a sua fé? No dinheiro? Esses não procuram a Deus. Procuram a Deus aqueles que são humildes, que reconhecem que não são nada. E esses homens vêm colocar o jugo ainda maior, dizendo que mesmo se você der, se você fizer, se você dar tudo o que você tem, e mesmo assim não acontecer, a culpa é sua, porque você não teve fé. Realmente não teve fé, porque quem tem fé nessas coisas não conhece ao Deus Todo-Poderoso. Por isso precisamos nos firmar nas palavras de Jesus. Na sequência do texto que começamos de Mateus 11, começamos com o verso 28, vamos ver o verso 29 e o 30, que é o que Jesus tem para nós. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque o seu fardo com Jesus. Não troque o seu fardo com nenhum outro. Todos nós temos fardos. Jesus disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Jesus é que tem um alívio. Não ponha sua fé numa igreja, não ponha sua fé em uma religião, não ponha sua fé em um carnê, em água, em óleo, em tijolo, em caneta, em vassoura. Põe a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não permita que nada
nem ninguém venha estar entre você e Jesus Cristo, que tem um alívio para a sua vida. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, divulgue, ajude o canal a crescer para que mais pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas conheçam a verdade, para que sejam libertas. Um grande abraço e até mais.